Como que a gente consegue chegar nesse lugar de cultura e ser bem aceito? Como que a gente consegue, no mínimo, ter o conhecimento de como falar um obrigado, um por favor, no idioma que a gente está chegando? A gente se adapta, entendendo que a gente está no período de tempo, tem início, meio e fim, curte esse momento, depois faz escolhas do que vai ser realmente importante para a gente ou não. Hoje eu tenho aqui a honra de conversar com o Anderson Haas. O Anderson, ele é graduado em administração, é pós em recursos humanos, ele teve uma longa carreira e bem-sucedida numa das maiores empresas de educação do mundo, e lá ele sempre se destacou por projetos de inovação, transformação digital e liderança ágil. Anderson, esse resumo aqui foi dado pela inteligência artificial, viu? Agora eu quero que a inteligência humana, depois de dizer bom dia para nós, boa noite aí, você que está no Japão, complete isso aqui. Tudo bem, Anderson? Tudo ótimo, Gil. Bom dia e boa noite para quem está assistindo o episódio, boa noite, né? Então a gente tem que já aproveitar todas as ocasiões do dia. É isso mesmo, acho que a inteligência artificial está sabendo bastante de mim aí, tem que admitir. Talvez possa só incrementar que eu comecei minha carreira numa empresa de engenharia, que foi muito bacana para mim, então fiquei 8 anos na empresa chamada Monte Calmo e prestava serviços para grandes indústrias como Petrobras, Vale, Suzano, era um trabalho bem técnico, mas na área de treinamento e desenvolvimento. Depois trabalhei também na Hipermarcas e na Unilever, então trabalhei em empresas de consumo, que foi uma super experiência para mim, tanto trabalhar com vendas como trabalhar em multinacional, até que eu cheguei na empresa de educação, na Cogna, Croton, Cogna, Somos, trabalhei em todas as empresas do grupo e foi muito legal, tá? A gente se conheceu lá, a Cogna Somos nossa cliente, né? E eu tive a honra, né, de aprender bastante com você lá. E aí eu recebi, há cerca de 10, 12 meses, não, um pouco menos que isso, né? Foi no meio do ano passado. Eu recebi com muita surpresa e alegria a informação de que você tinha tirado um ano sabático, ou um período sabático, né? E aí você parou uma carreira legal pra caramba, mas para poder se autodesenvolver. Esse assunto é muito interessante. Acho que 90% de quem deve estar assistindo a gente aqui, de algum jeito, de algum dia já parou a pensar, falou assim: "Cara, eu queria ter esse período". Então, nada melhor do que entrevistar uma pessoa que está fazendo isso, né. Cara, me conta, o que que levou você a tomar essa decisão? Essa era uma decisão que já vinha sendo pensada já há alguns anos, tá? Então, para quem me conhece mais assim no lado pessoal, sabe que eu sou bem apaixonado por viajar, e viajar não era só um gosto, mas era um estilo de vida, então sempre me programei muito para conseguir viajar durante minhas férias, os feriados prolongados, durante toda a minha vida. E então eu vinha com isso na minha cabeça. Eu tive a oportunidade de morar fora em 2004, 2005 e voltei para o Brasil em 2005, e sempre pensei que eu teria que tirar mais um período aí, para mim, além daquele período, e foi um período muito importante. Eu tinha saído da primeira empresa que eu tinha trabalhado, logo depois que eu me formei, e da minha cabeça peguei a rescisão e fui morar em Londres na época, e foi uma experiência que eu sei que me transformou como homem, né, acho que eu fui menino, eu voltei como homem para o Brasil, e isso ficou sempre na minha cabeça: "Pô, quando é que eu vou fazer isso de novo?". Ao contrário das pessoas que eu ouço muito, né, tanto de amigos como companheiros de trabalho: "Ah, já estou muito velho para fazer isso, acho que não dá mais para fazer". Isso nunca saiu da minha cabeça, sempre fiquei pensando que algum momento chegaria para eu fazer um outro momento de pausa na carreira e curtir um pouco outras coisas que eu gostaria de curtir, fora do Brasil. Vou pegando o que você está falando aqui, vou transformando isso aqui em aprendizado para mim, né. Primeira grande coisa não é melhor que não seja uma decisão de impulso, né, você tem que parar e sonhando e pensando até para você poder, Uhum. antever as eventuais perrengues que você pode ter, né. E como é que você fez esse planejamento? Porque uma coisa é planejar, aí na hora de executar, aí nem sempre aquilo que você pensou rola, né. Aí você tem que se Sim. readaptar. Queria que você contasse um pouco disso, como é que foi o planejamento e como é que foi as readaptações? Bom, eu acho que, assim, começou a ficar mais palpável isso lá por meados de 2018, você vê que não faz bastante tempo, né. Em 2018 eu comecei a pensar: "Putz, 2020 vai fazer 15 anos que eu voltei, e talvez seria um bom momento para eu viajar de novo, para eu curtir um pouco, fazer um sabático, e tal". E esse sabático, da época eu trabalhava na Unilever em 2003, não, desculpa, 2013, 2014, naquela época já tinha uma política de sabáticos, né, períodos de
você poder sair, ficar um tempo fora, depois retornar para a empresa. E aí eu via as gerentes na época, não era gerente ainda, fazendo isso, falava: "Nossa, isso daqui um dia vai acontecer comigo". E aí em 2018 eu falei: "Putz, eu acho que 2020 seria um bom momento de fazer isso". Aí eu comecei a me planejar, em 2 aspectos principais, vamos dizer assim. Primeiro, de correr atrás de uma cidadania, eu tinha, documentos para tirar uma cidadania, eh, italiana, né, e eu acho que isso ajudaria muito eu numa viagem aí para o país que eu gostaria de conhecer. Até pensando lá no futuro, talvez eu possa trabalhar remoto, trabalhar em outro lugar, pensando no futuro. Então esse foi uma primeira ação que eu coloquei no meu planejamento, e isso aconteceu no final de 2018, já consegui matar isso. E a parte financeira, né, Dil, que também não dá para largar tudo, largar uma vida no Brasil e sair, pelo mundo. Então também comecei a me privar de muitas coisas, assim, de luxos ou de questões que eu consumia mais, ter carro, deixei de ter carro, deixei de ter alguns custos que eu tinha, na minha vida pessoal, para conseguir juntar uma grana que me propiciasse o valor ali que eu tinha projetado para essa viagem, né. Então, comecei a estudar educação financeira, eu não tinha muito esse skill e me aprofundei muito nos últimos anos também sobre esse tema, até para conseguir alocar melhor meu dinheiro e fazer ele trabalhar para mim. Então, assim, foi um trabalho que eu fui fazendo durante alguns anos para fazer isso em 2020. Só que aí em 2020 teve a pandemia, né. Então, É verdade. assim, foi bem no momento que eu tinha imaginado isso. E aí também foi um momento que eu acabei conhecendo a minha atual esposa, e a gente ficou junto, tal, então aí juntou mais um monte de coisas novas na minha vida, que fez com que eu adiasse um pouquinho mais esse sonho. E aí, assim, acabou meu ciclo dentro da Cogna, né, e eu achei que era um momento, perfeito antes de dar um passo de carreira, voltar a trabalhar e me dedicar num projeto novo, dar essa pausa, respirar, me autoconhecer de novo, antes de voltar. Eu tô aqui inferindo, né, achando que o fato de ter sido a pandemia, talvez tenha até contribuído para a questão financeira, né, porque você sabendo que você vai fazer isso, né, e na pandemia, bom, algumas pessoas gastaram bem mais, mas, existia também a possibilidade de você conseguir economizar dinheiro também, né. Então, já vai mais um aprendizado aqui, né, quer dizer, não só o planejamento de roteiro, né, tem a questão do planejamento financeiro, que é extremamente importante, né, porque, você vai passar muito tempo sem gerar receita, né, e eu vou repetir a expressão que você usou aqui, fazer o dinheiro ser um funcionário seu gerando uma renda passiva, né, pô, isso é fundamental. E cara, você está no Japão, né, Uhum. tá no Japão, então agora eu são 9 da manhã no Brasil, 9 da noite aí no Japão, se eu não estou muito enganado. Como é que você chegou aí? Qual foi o seu roteiro? De onde você saiu? E agora eu estou super curioso para onde você ainda vai. Pra ainda vai, ainda tem muitas dúvidas aí, né, mas vamos falar para onde eu já fui, né. Então, eu saí do Brasil dia 2 de outubro, do ano passado, de 2014, e comecei ali a viagem pela Europa, comecei por Portugal. Minha cunhada mora em Portugal, então a gente ficou um tempo lá, a gente não conhecia a filhinha dela, então a gente acabou ficando um tempinho na casa da minha cunhada e do meu cunhado por lá. E aproveitamos já que a gente estava em Lisboa para conhecer ali, meu, praticamente boa parte de Portugal, interior, litoral, norte, a gente rodou bastante ali de carro, já fez um mochilão por Portugal, então Portugal foi onde a gente começou. Aí de Portugal a gente fez a Espanha, e a Espanha eu já conhecia Madrid e Barcelona, então a gente aproveitou para ir para região da Andaluzia, conhecer todo o sul ali da Espanha, que é um lugar à parte da Espanha. A Espanha é muito grande, né, e tem características culturais bem marcantes lá, por conta de ser a Espanha mais antiga, né, quando os árabes invadiram a Espanha. Então eles têm muitas questões culturais lindas dos árabes, os mouros, né. E também depois a gente foi para Galícia, também que era o outro ponto ali no noroeste ali da Espanha também, para conhecer a região da Galícia também, que foi uma experiência muito bacana. Então a gente fez Portugal e Espanha, e começou a chegar o frio lá, né, chegar o inverno, eu falei: "Vamos embora que eu não vim tirar férias sabática no frio não, não é muito o que eu gostaria", né. E aí a gente saiu da Europa, por causa disso, e a gente começou a gente foi para o norte da África. Então a gente passou por Marrocos, fiz um passeio por Marrocos, foi uma semana apenas no Marrocos. Depois fomos para o Egito, ficamos no Egito ali por volta de 25 dias, foi um bom período no Egito, conhecemos bastante coisa no Egito, várias cidades, rodamos o país inteiro. Do Egito a gente foi para Maldivas,
também era um sonho conhecer as Maldivas, lindo, recomendo muito quem puder ir. Mas nada de resort, sempre nas partes culturais, tal, resort não é muito a minha prioridade aqui nessa viagem não. Das Maldivas a gente foi para o Sri Lanka fui para Malásia, Malásia, Singapura, Singapura voltei para Malásia, aí fiz o norte da Malásia, subimos, entramos na Tailândia, de ônibus, ali na Tailândia a gente conheceu também, ficamos 30 dias na Tailândia, passando por várias cidades lá. Passei pelo Camboja rapidamente, tivemos problemas de visto no Camboja, então não dá para ficar muito tempo, então foi muito rápido. E aí fui para o Vietnã, do Vietnã a gente foi para Coreia, não, desculpa, do Vietnã a gente foi para Hong Kong, Macau, Macau, Coreia, para Seul. De Seul a gente foi para Osaka, no Japão. Eu já fiz Osaka, Kyoto, e agora estou aqui em Hakone, que é perto do Monte Fuji, aqui no Japão. Daí você vai para onde? Daqui a gente quer chegar até Tóquio, né? Conhecer Tóquio, aqui no Japão. E já está comprado passagem também para Filipinas. Então a gente desce para Filipinas. E aí a gente deve fazer mais sul, né? Então a gente quer fazer Filipinas, Indonésia, Austrália e Nova Zelândia. Esses são os próximos países que a gente tem programado. E da Austrália que a gente não sabe depois como é que a gente volta aqui para cima. Se a gente vai fazer Índia, se a gente vai direto para Europa ou Emirados Árabes, a gente vai ver aí questões de passagem, qual que tá mais barata, qual que não tá, pra Legal. gente já ir traçando nossos caminhos, mas isso vai ser daqui uns 2 meses só. Sensacional. E me fala, qual é o critério que você está usando para poder fazer esse roteiro? A gente tinha alguns países que a gente elegeu como os países que a gente gostaria de conhecer, e a gente vai achando oportunidades com relação aos preços das passagens, né. A gente vai lá no nosso site de busca de passagem, a gente fala: "Poxa, daqui que eu tô para qualquer lugar do mundo", né, ali você não põe o destino, na data tal, aparece lá quais são as passagens mais baratas, né. Aí a gente começa a avaliar, assim, qual: "Putz, aqui acho que é legal". Aí tem questão de visto, né, então tem muitos países que, por exemplo, a gente não conseguiu ir pra China, fiz só Hong Kong e Macau, porque na China exige um planejamento, uma programação muito grande para aprovarem seu visto. Então tem que saber a hora quando você chega, quando você sai, aonde você vai ficar, um monte de coisa que a gente não tinha essas informações. E Entendi. também eu não ia conseguir montar esse roteiro para ir para a China num período um mês antes para dar entrada no visto, então a gente acabou não indo para a China por conta disso. Então alguns países que têm essas questões de visto mais complexas, também acabam saindo da nossa lista, e a gente está indo para os países que a gente tem mais facilidade de entrar com nossos passaportes, o que, a gente consegue dar a entrada no visto de maneira mais tranquila. Cara, agora eu vou te fazer a pergunta que eu estava mais ansioso para saber a resposta, velho. Eu queria que você dissertasse aqui. O que que você mais aprendeu até agora? O que que te enriqueceu? A gente aprende todos os dias, tá, Gil? Então, é impressionante como a gente aprende, assim, são muitas culturas e muito diferentes, né. Então, assim, a gente já fala: "Ah, o Brasil é diferente de outros lugares", sim, mas cada lugar é diferente de todos os lugares. É, Nada nada é igual, sabe. A gente tá tipo, da Tailândia para o Vietnã é muito diferente. Um do lado do outro. São países, Egito e Marrocos também são próximos, totalmente diferente, em termos de cultura, em termos de leis, de regime de governo, eh, o povo, sabe, comida, idioma, escrita. Então, assim, a gente tá aprendendo muita coisa, né. Então eu acho que a parte da empatia é algo muito forte, assim, dentro de entender o que o outro está pensando, como que o outro está, eh entendendo aquela sua chegada no país dele, né, tem países que são mais, pessoas mais simpáticas, pessoas que não são tão simpáticas são mais rudes, tem culturas muito diferentes, então, poxa, às vezes meu namorado tá de um shorts, tá com uma saia, em algumas culturas isso não era tão, bem visto, então, assim, a gente tá invadindo espaço cultural de outras comunidades, e às vezes a gente não tá vestido da melhor forma, a gente não tá agindo da melhor forma, e a gente vai aprendendo conforme a gente vai entrando lá. Então, assim, tem fatos muito curiosos que a gente passou aqui, tipo, Singapura é proibido mascar chiclete. Você não pode mascar chiclete em Singapura, não vende chiclete em Singapura, porque é proibido. Você pode tomar uma multa, e uma multa cara, se te pegarem mascando chiclete, né. E isso tudo porque eles não conseguiam mais limpar as ruas, tanto que as pessoas jogavam chiclete na rua, tal, isso gerava um trabalho bem grande para limpar os chicletes, eles resolveram proibir o chiclete.
Claro que é um país menor, tal, mas, assim, é uma curiosidade que se a gente não tenta estudar antes, você falou da inteligência artificial no começo, né, se a gente não busca essas informações antes de a gente chegar nos países, a gente pode se deparar com um problema, né. Você falou do chiclete, é uma curiosidade sensacional. Me conta mais 2 histórias aqui, Anderson, eu vou arrancar coisas de você aqui, coisas que você falou: "Cara, isso aqui eu vou pegar pra mim, que eu nunca tinha pensado nisso". Comida, né. A gente se deparou em vários lugares que o café da manhã é uma refeição mesmo, né, tipo, não é um pãozinho, um café. A maioria dos lugares o café da manhã é uma refeição, é tipo, noodles, é arroz, são carnes, assim, salada, é uma coisa super normal, né. E até então a gente achava: "Nossa, que coisa diferente, nunca vou conseguir comer isso". E a gente tá comendo de uma forma tranquila, e isso até, assim, tá fazendo a gente rever alguns conceitos. Será que não seria bom a gente tomar uma sopa de manhã, em vez de comer um pão? Será que não é mais saudável do que comer um pão com requeijão, que a gente está tão acostumado, cafezinho, do que realmente fazer com que nem eles fazem aqui, né. Então, em vários lugares que a gente visitou, essas coisas fazem a gente refletir sobre nossos rituais, vamos dizer assim, nossa cultura mesmo, e o quanto que a gente achava que estava certo ou não, em relação a algumas posturas, em relação a alguns hábitos que a gente possui, né. Então, isso é uma das coisas que está pegando bastante pra gente, eu acho que a gente volta, sem dúvida, com uma cabeça um pouco diferente, pra mais aberto ainda, assim, a gente não é muito fechado a novidades, mas a gente vai voltar mais abertos ainda pra essas novidades ou pra mudanças aí de rituais e de hábitos. Eu acho que a parte cultural, né, eu acho que até fazendo uma relação aí com empresas, é sempre muito difícil explicar cultura nas empresas, né. O que que é cultura? É tão subjetivo, tal. E cultura realmente é uma prática, né, uma prática que não é o que a empresa quer, mas é o que as pessoas praticam, né. Exatamente. Como que as pessoas praticam ali no dia a dia, você realmente vê qual que é a cultura do local, qual que é a cultura do país. É claro que a governança é importante para dar as diretrizes, as regras, as leis, né, no caso dos países, mas você vê culturas muito diferentes, assim, e como que a gente consegue chegar nesse lugar de cultura e ser bem aceito? Como que a gente consegue, no mínimo, ter o conhecimento de como falar um obrigado, um por favor, no idioma que a gente está chegando, para realmente já criar, para quebrar uma barreira, sabe, já logo de entrada com alguém que a gente vai precisar pedir alguma coisa. Eu acho que essas questões de entender um pouco mais o outro antes de chegar nas pessoas, tentar buscar informação, também é algo que vai ficar, acho, na gente, porque a gente tá tendo que fazer isso muito, né. E é nos próprios países, assim, as cidades são muito diferentes, né, então as culturas das cidades dentro do mesmo país também, se diferem um pouco, e a gente tem que conhecer um pouco sobre cada coisa. Tem lugar aqui, outro exemplo, lugar que você não pode pôr a mão na cabeça de uma criança, fazer um carinho, né, você vê é super normal. Não, aqui, tipo, no Vietnã não pode, acho que na Tailândia também não podia, porque a cabeça é sagrada para eles, então você colocar a fazer um carinho na cabeça de alguém é um ato que não é bem visto e não é um ato que as pessoas gostam, né. Assim como comer no metrô, comer em transportes públicos ou beber alguma coisa, fazer, tipo, tem muita coisa, assim, que tem em relação à cultura, além de vestuário, tal, em mesquitas, andar descalço nas casas, né, tirar os sapatos de entrar. Tipo, tem muita coisa, tá, e é difícil de falar pra você o que que vai pegar mais, o que que a gente vai guardar. E eu fico imaginando, e aí trazendo um pouco até para o universo corporativo, né, palavras, né, que você já até usou algumas, né, como que fica aí a questão da resiliência e adaptabilidade, né. Então, acho que você já contou várias coisas aqui, mas, tem alguma coisa dentro de resiliência e adaptabilidade que tenha sido mais forte, assim? Você falou aí da dificuldade de ter o visto lá no Camboja, né. Fico imaginando o susto e ter que se adaptar e ter que se virar rápido. Conta mais, resiliência e adaptabilidade, o que que mudou na sua vida? Adaptabilidade é muito do que eu estava falando agora, então só para dar o gancho, a gente tem que se adaptar sim aonde a gente está chegando, a gente tem que entender. Hoje eu estou aqui conversando com vocês sentado no chão, né, porque eu estou numa casa típica japonesa mesmo, onde você Que deita no legal, futon, não tem cadeiras, né, as mesinhas são baixas para você jantar, então até que no as janelinhas são desse jeito, então se não adianta chegar aqui, não tem uma cadeira, não tem o sofá, às vezes não tem televisão, não tem um conforto, tem a cultura do local, né, então você se adapta, e eu acho que quando é novo, você não sofre muito, né, Edil. Acho que a gente tem escolhas na vida que
faz com que a gente defina o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Eu acho que por mais que eu esteja gostando da experiência aqui, de estar dormindo hoje no futon, de ter que tirar o tênis antes de entrar em casa, de sentar no chão, bacana, mas não é o que eu quero para minha vida, né. É algo que eu não vou levar para minha vida quando eu voltar para o Brasil, porque eu não eu quero ter uma cadeira para sentar, para encostar bem e tal. Eu não consigo sentar igual japoneses e ficar sentado bonitinho, que eles estão com a coluna ereta certinho, conforme eles conseguem, porque eles passaram a vida fazendo isso. Eu me incomodo com isso, né. Então, eu acho que a gente se adapta, entendendo que a gente está no período de tempo, que tem início, meio e fim ali, né, do que a gente vai passar. Curte esse momento, depois faz escolhas do que vai ser realmente importante pra gente ou não. Então, todo dia tem alguma questão de adaptação, o clima, a cultura, o idioma, ao estilo das pessoas do país, e tal. Resiliência, assim, se alguém tá ouvindo esse podcast, tá pensando em viajar durante muito tempo, e tal, uma coisa que eu já falo, primeira dica: vocês vão ter problemas, né. Tipo, não tem como não ter problemas, não tem como passar ileso, por mais que você planeje, por mais que você pense, se estruture, você vai se deparar com um monte de problemas que vão o tempo todo parecer, né, na sua vida. E isso questões, de visto, que eu já falei, de imigração, questões de perder dinheiro, de fazer um passeio errado, eh, que não valeu a pena. Tipo, a gente gastou um super dinheiro uma vez para ir fazer um passeio num lugar para ver uma baleia azul, que era maior, tá, e uma baleia. Tipo, falava que era o super lugar, então você sai puto da vida, né, que você fala: "Putz, só o dinheiro que eu gastei e tal", e meu, você não vê o negócio que você gostaria de ver. Eh, Você tem que ter resiliência com va a gente teve essa semana, um problema de saúde com minha esposa, ela teve uma crise, uma pedra no rim, do nada, essas coisas acontecem do nada. A gente tá no Japão, a gente tem que ir no hospital do Japão. Você acha que no Japão as pessoas falam inglês? Não, não falam inglês. Então a gente tem que ir no hospital e usando o tradutor do Google, né, a gente baixa normalmente esses idiomas no celular e a gente vai usando o tradutor, eles também usam bastante. É um povo que o povo japonês é um povo maravilhoso, assim, em termos de tentar te ajudar em tudo que você quer. Então, aí você vai no médico, o médico não fala o seu idioma, tal, você tem que estar sentindo dor, você tem que falar no tradutor, você tem que tentar entender o que a pessoa está falando, é tipo um caos, né. Mesma coisa, eu quebrei um dente comendo um chocolate, tipo, do nada. Tô tentando marcar um dentista aqui com o meu seguro de viagem e tal, e só consegui marcar para Tóquio daqui 2 ou 3 dias, quando a gente vai estar lá, porque nos lugares que eu tô eles não tinham clínicas cadastradas ou que abrem no fim de semana e tal. Assim, isso foi só uns exemplos mais recentes, né, dessas últimas 2, 3 semanas. Então, esse do Camboja que eu te falei, eu passei na imigração, ganhei o visto de entrada, né. Aí minha esposa foi tentar passar, ela não entrou porque o passaporte dela europeu estava vencendo em menos de 6 meses, e ela ia entrar com o brasileiro que tinha um vencimento mais prolongado. Aí, segundo as pessoas do Vietnã, por ela ter entrado na Tailândia, que é outro país que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, com o europeu, ela tinha que sair no europeu e entrar no Vietnã com o europeu. Tipo, não tinha nenhum lugar escrito isso, e aí ela foi recusada o visto dela. Aí o que aconteceu? Como o meu tinha sido aceito, eu não podia voltar para o país, pra Tailândia. Então ela teve que ficar na Tailândia e eu tive que ir para o Camboja. E a gente eu tive que achar um hotel no Camboja, ali na no estado da fronteira, na cidade da fronteira para dormir lá, ela teve que voltar para o hotel que a gente achar um hotel na Tailândia, porque não tinha mais nada agendado pra ela ficar, e no outro dia eu voltei pra Tailândia pra gente seguir viagem e remodelar todo o plano, que era ter passado pelo Camboja antes. Então, resiliência é o tempo todo também, tá. Agora, poxa, e eu tô fazendo uma conversão direta aqui para o mundo corporativo, né, e porque as coisas são muito parecidas, né, o quanto que a gente não tem controle sobre as coisas, o quanto que a gente precisa se virar, pra poder fazer aquilo que não estava previsto, porque no mundo corporativo a gente quebra o dente quase todo dia, né, Anderson? A gente vê o quanto, né, cara, a empatia, a educação e o respeito, eles são valores mundiais, né. Eu não falo universal, porque acho que a gente não vai na lua, né, pra poder sair desse mundo. Mas, cara, aqui em todos os lugares deste mundo, né, bicho, quanto que isso é importante, né. E o quanto a gente até sonega
esses princípios tão simples que dependem tanto da gente, né. Quer dizer, você falou aqui dos perrengues, os perrengues são todos coisas que não nos pertencem, né, tipo, quebrou o dente porque quebrou o dente, não foi o chocolate que quebrou, cara, já tinha alguma coisa ali, você não domina isso, né. Mas o quanto talvez a gente tenha que ser mais responsável por cuidar mais da parte que nos cabe nos nossos relacionamentos, nos nossos contatos, né, e o quanto que isso é cartão de visitas para qualquer lugar do mundo. E tem gente que pega elevador e não fala bom dia, deixa pra lá. E o quanto que assim, ao mesmo tempo que eu te falei da preocupação que a gente tem com a impressão que a gente passa quando a gente chega num lugar, a gente acaba, por exemplo, em todos os lugares que a gente foi, a gente acaba criando uma impressão sobre alguns países que se baseia muito também em como a gente foi tratado pelas pessoas dos lugares, né. Então, assim, os lugares que a gente menos gostou estão correlacionados normalmente com os lugares que a gente não foi bem tratado, que a gente realmente não sentiu simpatia nenhuma das pessoas, que a gente sentiu invadidos, queriam muito dinheiro, que tentaram subornar a gente, ou que tentaram de alguma forma enganar a gente, que vários lugares aconteceram. Então, a impressão que você deixa não tendo empatia, não sendo educado, não tratando as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado, ela fica. Ela raramente ela é mudada rapidamente, né, uma coisa errada que você fez, você vai ter que fazer umas 3, 4 certas normalmente para conseguir corrigir aquilo. Então eu acho que isso dá um gancho também importante no mundo corporativo de quanto que, um bom dia é importante, quanto que um sorriso é importante, quanto que saber falar com as pessoas sem ser mal educado, sem alterar a voz é importante, né. Queria te fazer essa pergunta, quando você voltar, o que que você vai, assim, imagino que na sua cabeça, instintivamente, isso já deve ter acontecido. O que que você já reviu na sua postura profissional que você vai implementar a partir de agora? Ou ainda não deu tempo de fazer isso? Que tenta ignorar o máximo possível, né, a vida do mundo corporativo, estamos viajando, esquece, mas tem coisas da nossa vida que estão na gente, a gente passou 20 anos, os últimos 20 anos trabalhando, e isso fica, né. As pessoas continuam abordando a gente: "Meu, vem trabalhar, só tem uma proposta boa, tem trabalho remoto, tal". Existem propostas e a gente não, a gente está no momento nosso agora, a gente não quer trabalhar nesse momento e tal, então o mundo corporativo acaba não deixando a gente também, em alguns aspectos, né, então isso a gente faz a gente pensar o tempo todo, né, tio. E eu te falo assim, a mundo esse graças a Deus a decisão de fazer um sabático realmente, foi boa nesse sentido, porque não tem nada a ver com o mundo corporativo, tipo, não tem nada a ver nesse sentido, né. O que a gente está vivendo, o que a gente está aprendendo, claro que vai trazer, lições importantes pra gente no mundo corporativo. Eu acho que pra mim que eu posso melhorar, o que eu posso rever, talvez, em termos de atitude, de comportamento, eu acho que talvez seja a necessidade de crescimento, a necessidade de impressionar as pessoas, o mundo corporativo exige de você, né, que você esteja o tempo todo se desafiando, né. Então é muito Sim. normal você, eh, ouvir a frase: "Sai da zona de conforto", né. É. Você passa a vida inteira querendo lutando para chegar em tal cargo, e a hora que você tá bem, tá feliz com o cargo, mas você quer ficar aí, você não vai sair da sua zona de conforto, você tem que sair da zona de conforto o tempo todo. E eu acho que talvez eu ignore um pouco mais, sabe, essa necessidade de sair da zona do conforto quando as pessoas me exigirem. Eu acredito que eu não que o zona de conforto, em certo ponto, se você acha que você tá numa posição que você tá feliz, que você tá curtindo, e tal, eu vou ficar feliz, e se a empresa não estiver feliz com isso, ela que busque ali um profissional, que queira crescimento, que queira chegar em tais outras posições, não sei, dependendo de cada empresa, de cada necessidade, né. Mas eu acho que eu vou ter menos gana ou menos necessidade de crescer, ou de chegar, ou de, sei lá, de impressionar, como eu tive nos últimos anos, ou talvez pela exigência que existia e eu não falo da minha última empresa, eu falo do mercado, tá. Eh, mas assim, eu acho que eu volto com uma paz de espírito maior, pelo menos os primeiros anos que eu voltar. Depois você é de novo engolido pelo mundo e talvez você mude sua cabeça, mas eu acho que logo de imediato talvez eu vá com o pé mais no breque e não com a cidade grande de continuar
esse crescimento desacelerado, sabe, acelerado, desculpa. Impressionante como a gente pega valores que não são nossos, né, é porque se todo mundo faz, então é certo fazer, não tem uma parte de refletir sobre, afinal de contas, o que que é essencial e o que que completa a minha própria essência, né, não, se todo mundo acha que isso é certo, se eu estou fazendo diferente é porque eu estou errado, não é possível que todo mundo esteja certo, né. E nada como a E gente isso se vem muito da afastar liderança, né, Diego? Isso vem muito muito, da liderança. O líder muito, exige muito isso das pessoas, né, é, de vez de aceitar as é, pessoas como elas são, o líder é, acaba exigindo muito que você o tempo todo esteja competindo com os seus pares ou buscando oportunidades. Você não quer crescer, você tem que fazer isso, tem que fazer então, é é. difícil. É, e resistir a essa tentação, porque, pode ser uma ameaça muito mais do que uma tentação, né. Exato, exatamente. Sensacional. Cara, eu vou te fazer 2 perguntas para você poder curtir aí a sua noite. A primeira é a mais fácil, a segunda é que é pesada. E a primeira é o seguinte: que conselhos que você daria para uma pessoa que tá pensando em fazer o sabático? Fala assim: "Ó, vem cá, vou te dar as 3 coisas aqui, as 3 chaves do castelo aqui", quais seriam? Isso depende muito, assim, de cada realidade, né, eu acho que talvez eu fale mais em nome da minha realidade, assim, eu não tenho filhos, né, então, assim, eu não tenho quem tem filhos tem uma dificuldade muito maior de fazer um período sabático, né, por conta de como tira as crianças da escola, tal, mesmo se junta financeiramente se junta o dinheiro que precisa, tal, tem outros impeditivos que eu não tive, tá, então, me desculpe se minha realidade talvez não seja coerente com quem está ouvindo agora nesse momento. Mas dentro da minha realidade, que tem essa disponibilidade, eu acho que o primeiro ponto é, assim, entender que você vai passar um tempo fora do Brasil, né. E se você vai passar o tempo fora do Brasil, você tem que eliminar os seus custos do Brasil. Então, assim, quanto mais você diminuir seus custos fixos, mais facilidade você vai ter de ficar fora, porque você não vai ter que pagar as contas da viagem e as contas da sua vida pessoal. Então, ter uma estratégia do que você vai fazer se você tiver uma casa, com sua casa, com seu apartamento, o que você vai fazer com os seus bens, como você vai fazer, com seus gastos, que você vai continuar pagando, o que você não vai continuar pagando, o que você tem que você pode continuar ajudando, o que você não pode continuar ajudando. Eu acho que é um ponto importante. Então a parte financeira não consegue, se você não tiver dinheiro, né, assim, pensando que você não é uma pessoa rica, provida, mui provida de recursos financeiros abundantes, você vai ter que, de alguma forma, se planejar financeiramente para isso. Eu acho que planejar também é muito importante, né, que você quer fazer, para onde você quer ir. Então, assim, por mais que a gente esteja aberto para novos países, assim, de acordo com preços e tal, a gente definiu que a gente queria a Ásia, que era um lugar mais longe, que talvez não seja tão fácil de viajar quando estivesse no Brasil. Então, Austrália, Nova Zelândia, lugares que talvez a gente queria conhecer e que a gente quer aproveitar uma tacada só para conhecer isso. Então, assim, teve um planejamento de mais ou menos aonde a gente gostaria de ir. E aqui a gente está tendo flexibilidade de mudar ali o que que a gente vai primeiro, o que a gente vai depois. Então, pelo menos um plano macro é importante você ter, para não ficar à deriva, não ficar solto, assim, sem saber para onde vai, né. Então, estudar o máximo que você conseguir também sobre para onde você quiser ir, né, quais são as necessidades, assim, em termos de vistos, de financeiros, tal. Acho que hoje tem muita coisa que possibilita isso, então não tem desculpa pra você não conhecer aonde você vai, qual que é o custo de vida lá, como que faz para ir e tal. Então, isso é muito importante. Pensar também uma coisa que é um ponto importante, assim, o que que você pode continuar fazendo, que vai te gerar algo, de felicidade, né. Por exemplo, eu comecei a Legal. sentir falta no começo, o que que de aprender alguma coisa nova, de estudar alguma coisa. Poxa, o que que eu faço quando eu estou no aeroporto esperando um avião, ou que eu estou numa fila de um passeio, a fila de uma viagem, no trânsito de um passeio de às vezes 2 horas para conhecer alguma coisa. E eu falei: "Poxa, eu acho que uma oportunidade que eu tenho é aprender a tirar foto". Eu comecei a estudar fotografia, tal, comprei uma máquina mais, assim, de entrada, e tô tirando foto, fiz uma pagininha aí no Instagram para aprender. Então, assim, o que que você pode fazer? Desenhar, tirar foto, pintar, ler. Eu acho que achar um hobby em paralelo para você também, eh, ter o seu indivíduo também, de alguma forma, sendo fomentado ali, seu crescimento, também é importante, tá, eu acho que isso é legal. E eu acho que a gente já falou disso também no durante a conversa, sim, saber que alguma coisa vai dar errada e não desistir por conta disso, sabe, as coisas, assim, vão acontecendo, uma coisa errada acaba sendo
de alguma forma esquecida pelas milhares de coisas certas que você está fazendo, ou por milhares de dias maravilhosos que você está vivendo, mas os dias errados, os dias de tristeza, os dias de saudade, isso vão rolar, isso vai acontecendo naturalmente na viagem, né? E a gente tem que estar preparado para isso e saber o propósito por trás dessa viagem que você está fazendo. Bom, agora sim eu vou te fazer uma pergunta, essa talvez seja mais difícil. E apesar de quem está acompanhando a gente até aqui, talvez até possa entender que tem uma disruptura no que eu estou falando, eu vou até explicar. A pergunta que eu vou te fazer agora é a última, e a gente faz para todas as pessoas que a gente tem o prazer de conversar. Anderson, o que é liderar? Cada um tem uma percepção sobre o que é liderar, né? Acho que quando você. Primeira coisa, assim, conversando contigo que vem à cabeça sempre é liderança, ser líder, né? No caso, assim, no mundo corporativo, que é um pouco do que a gente está trabalhando aqui. Mas quando você vai pegar a palavra na sua essência, né? Eu acho que liderar tem a ver até com, assim, por exemplo, o time está liderando o campeonato, tal pessoa lidera um grupo comunitário numa ação social, né? Então, eu acho que liderar é algo muito amplo, né? Que você é uma competência, não sei se eu posso dizer competência, um comportamento, não sei como posso dizer isso, mas ele é algo amplo num todo e que gera uma série de necessidades, né? Baseados aí no contexto que você está inserido. Então, hoje eu não tenho um time, mas eu estou liderando a minha vida, estou liderando a minha viagem, estou liderando uma série de coisas dos meus próximos passos aqui nesse sentido. Mas as pessoas que têm time, elas têm um contexto de ter um time, às vezes tem família, né? Às vezes lidera uma família, às vezes lidera os próprios pais, não sei. Então, eu acho que liderar, eh, eu penso que tem muita coisa envolvida, mas talvez eu possa dividir aí, vai, em mobilizar pessoas, no caso de quem tem pessoas envolvidas, né, para um resultado final. Vamos pensar assim que você queira ter. Então, quando você lidera algo, é para você chegar em algum lugar, né? Você está liderando um time para algum lugar, é para um campeonato, liderando um grupo comunitário para uma ação específica, você está liderando um time no trabalho, é para um resultado que tem que ser entregue por aquela área que você cuida, né? Então, você tem que chegar nesse resultado de alguma forma. A liderança, ela é focada no resultado. Não tem como você pensar em liderar sem você falar em resultado, né, porque ele é o que vai te nortear. E aí, para chegar nesse resultado, você tem a questão de mobilizar as pessoas, inspirar as pessoas, saber ouvir as pessoas, ser parte, criar laços de confiança com as pessoas que estão abaixo de você, com os seus pares, com os seus chefes. Então, assim, com os seus líderes, no caso, né. Eu acho que tem o lance dos resultados e tem o lance de como você vai fazer isso. E dentro de como você vai fazer isso, tem a parte de mobilizar e também os processos, que eu não posso deixar de dizer, assim, que você vai fazer para isso acontecer, né, porque pra você liderar pessoas, se você não tiver nenhum tipo de processo, nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de indicador, você dificilmente vai conseguir direcionar essas pessoas para algum caminho da maneira correta, tá. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, Edil, ela é Super complexa, respondeu. Cara, e mas na eu dei hora uma viajada aqui, tá. não, não, é bom, viajar eu tô vendo que você é bom mesmo, né. E eu estava aqui escutando atentamente a sua descrição e comparando o seu conceito à sua decisão do sabático, e tudo aquilo que você falou, ele se encaixa. Você está mobilizando e o destino não é a Nova Zelândia, o destino é a gente ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor para a gente mesmo e consequentemente para com quem a gente tem contato. Pô, cara, adorei, adorei. Anderson, super, ultra, mega obrigado de verdade pelo papo, obrigado pelo seu tempo aí. Por favor, entenda que esse não foi um papo corporativo, só para poder ter coerência aí com o seu roteiro. Queria te assim, agradecer em nome da Tingiri e por favor, voltando aqui para o Brasil, se é que você vai voltar algum dia, a gente Vou já voltar. prepara essa feijoada às 8 da manhã, tá? Isso já tá no cardápio já. E se não voltar, me dá o endereço que a gente vai aí te ver também. Obrigado, viu, querido. Fala o seu tchau final aqui para o pessoal. Não, obrigado a você, Di, obrigado a você, pessoa da Tingiri, por lembrar de mim nesse sentido, né, então acho que é sempre um prazer bater um papo com vocês, eu acho que eu sempre estou aberto para essas conversas com vocês, eu sempre aprendo muito também, então eu acho que é uma troca de valor muito interessante nesse sentido. Eu vou voltar sim, eu acho que por mais que eu conheça vários países, eu acho que a gente infelizmente tem vários problemas ainda no Brasil,
Para mim, definitivamente é o país que eu gosto de morar e que eu quero morar, então, cada dia isso fica mais claro para mim. Então, tanto em relação a clima, comida, como amigos, família, a vocês, o mundo corporativo, eu acho que é o lugar que definitivamente eu escolho como lugar que eu quero viver. Então, um dia eu vou voltar sim, quando eu voltar, fazer questão de bater um papo com vocês, marcar um almoço, trocar uma ideia. E aí pedir ajuda também, né, Gil, porque aí quando eu voltar eu tenho que ir atrás aí, de oportunidades de novo, voltar para o mercado, nem sei como vai ser isso, nem quero pensar nisso ainda, né, Não, não é hora. mas quando eu voltar, vai ser algo que eu vou ter que realmente correr atrás, liderar minha vida em busca de uma nova fase, uma nova etapa, e aí um novo capítulo para ela, né. Show de bola. Anderson, super obrigado, querido. Um abraço bem forte para você, fica bem aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Nossa, tô aqui viajando, né, aqui nas coisas que eu aprendi aqui com o Anderson. Semana que vem a gente tem mais. Um abração, valeu.